Por que tarda o grande avivamento que tanto nós desejamos, ansiamos, oramos até por isso? Por que o avivamento ainda não chegou no Brasil para varrer toda essa nossa nação? Porque tarda o avivamento é o título de um livro de Leonard Ravenhill. Olha ele aqui. Por que tarda o pleno avivamento espiritual? Esse livro foi escrito, a sua primeira edição, em 1989. 1989, é um livro bem antigo. Nós estamos falando aí de 35 anos já da sua primeira publicação e ele é tão atual. Então eu quero, extraindo desse texto, Leonard Ravenhill, ele vai dizer por que tarda o avivamento. Eu quero extrair desse texto e vou destacar aqui apenas 5 motivos. Vamos a só 5. Leonard Ravenhill, ele diz que o avivamento, ele tarda, primeiro, porque os pregadores estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação do que levar as pessoas ao arrependimento. Ora, Leonard Ravenhill falou isso em 1980 e alguma coisa. Será que mudou daquela época para os nossos dias? Será que hoje a gente não tem mesmo pregadores que estejam mais preocupados com dinheiro, com fama, com aceitação, do que em levar as pessoas a um arrependimento, a conversão a Cristo? Eu diria que tem aumentado isso, principalmente com o advento das redes sociais, quando todo mundo está aí na rede social, está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok, sei lá, em tantas coisas, e há uma preocupação muito grande em ter um número maior de seguidores, ter mais likes. Então eu diria que Leonard Ravenhill, quando ele falou isso, naquela época, lá para os anos 80, 1980 e alguma coisa, ele tinha toda a razão. E hoje a situação se intensificou ainda mais. Então por que tarda o pleno avivamento? Porque os pregadores estão mais preocupados com fama, com likes, com número de seguidores, com dinheiro, do que em levar mesmo as pessoas ao arrependimento. O que você acha disso? Você concorda com isso? Deixa eu apresentar o segundo motivo, baseado no livro Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill. O segundo grande motivo que ele coloca, porque tarda este avivamento, é porque os nossos cultos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. Opa! Olha o que é que ele disse nos anos 80. E hoje, olha só, Leonardo, ele disse que o avivamento, ele tarda, está demorando, não acontece, porque os nossos cultos parecem mais shows teatrais. Ele disse isso nos anos 80. E hoje, com tantos recursos tecnológicos, com as luzes, palcos, templos mais voltados para um teatro e agora, nada contra todos esses recursos, inclusive eu uso na nossa igreja dentro de algumas limitações e cuidados. Mas, ora, se naquela época o pastor Leonard Ravenhill, ele já denunciava que o avivamento tardava porque os nossos cultos não estavam sendo voltados verdadeiramente para a adoração ao Senhor nosso Deus. E estavam, então, parecendo mais apresentações e shows teatrais para agradar as pessoas. Será que isso mudou? Mudou para melhor ou para pior? O que você acha, hein? Eu quero que você reflita sobre isso que eu estou falando aqui. Você como um pastor, você como um líder cristão, pense nisso. Por que tarda o avivamento? Deixa eu apresentar o terceiro motivo. Terceiro motivo, baseado no livro aqui. Por que tarda o pleno avivamento? Porque os pregadores de hoje
tem receio de falar contra as falsas religiões. E aí? Então, naquela época, ele já denunciava que os pregadores, eles estavam com medo de falar contra falsas religiões, igrejas que são seitas, religiões que têm crescido aí em nossos dias, e os pregadores não têm mais coragem de denunciar isso. E aí ele cita o profeta Elias. Elias, ele zombou da fé daquele povo idólatra que adorava Baal. Elias, mesmo colocando a sua vida em risco, ele denunciou o pecado em Israel e denunciou a idolatria, denunciou o falso deus Baal. Baal era adorado naqueles dias de Elias como deus da chuva, o Deus que trazia abundância na agricultura, o Deus que trazia água, e estava 3 anos de seca. Cadê Baal? E Elias zomba naquele desafio no Monte Carmelo, é um texto muito conhecido, e ele diz para os profetas de Baal: grita mais, porque ele é um Deus, pode ser que ele esteja com problema de audição, zombando, né? Grita para acordar, ele pode estar dormindo. Quem sabe se ele não fez uma viagem, quem sabe se ele não está ocupado resolvendo alguma coisa, ele é um Deus. Zombou. Deixa eu passar mais adiante. 4º motivo, eu falei em 5, vamos para o 4º. Leonardo Ravenhill, ele disse que o avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor nas orações. Como é que é o culto de oração na sua igreja, meu irmão? É o culto mais frequentado? Como é que é a sua vida de oração? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo nós, pastores, líderes, dedicamos à oração? Foi-se a oração fervorosa, e agora as orações são muito rápidas, breves. Um culto de oração ou uma vigília de oração, se a igreja e o pastor não colocar lanche, não colocar muito louvor, não colocar muita pregação, as pessoas não vão participar. É um desafio levar as pessoas para participarem de vigílias de oração. E aí, o que é que você me diz sobre isso? Leonardo Ravenhill, ele diz que tarda o avivamento porque não tem mais fervor nas orações. E ele dizia isso nos anos 80, lembro a vocês, segundo o livro publicado aqui em 1989. Então, naquela época, eles já estavam deixando de lado a oração. E hoje, como é que está a oração? Deixa eu ir para o 5º motivo, rapidamente aqui. Eu listei aqui 5 principais motivos que Leonardo Ravenhill, ele fala em seu livro. O 5º é: roubamos a glória que pertence a Deus. Olha só, tarda o avivamento, porque nós temos roubado a glória que pertence a Deus. É essa denúncia que Leonardo faz como um pastor, como um profeta dos seus dias, e ele deixou o seu livro aí escrito. Ele já partiu para a glória em 1994. Ele nasceu na Inglaterra, depois ele se mudou para os Estados Unidos e ali ele desenvolveu o seu ministério. E pela sua pregação tão forte, tão contundente, bem profética, denunciando os erros das igrejas e pastores naqueles dias, logo ele foi cancelado e já não recebia mais convites para pregar nas igrejas, porque onde ele chegava era um estrago, porque falava a verdade. Olha só, gente. E aí ele diz em seu livro: o avivamento tarda porque a gente roubou a glória que pertence a Deus. E ele vai colocando lá, ele diz: agora é uma preocupação com a exaltação pessoal, com a autopromoção nos púlpitos. E aí ele diz aí, e aí os pastores agora é minha igreja, meu ministério, e para Deus, nada. Há uma preocupação, e aí tem pregadores que vão assumir os púlpitos, e aí ele cita lá um
cumprimento, uma apresentação de um pastor, não é? Temos a honra de receber no púlpito e tal. E eu vi outro dia um vídeo de uma apresentação de um pregador famoso, que o apresentador gastou lá uns 5 minutos só falando dos títulos, diplomas e a exaltação pessoal. É triste isso, mas eu diria, Leonardo Ravenhill, ele continua com razão em seus pontos que ele levanta aqui. Você concorda com isso? O que é que você acha? Muito bem. Eu quero, com essa palavra, dizer para você que o avivamento espiritual é do que precisamos em nossa nação. Um avivamento que venha varrer todo o pecado desta nação e levar o povo a um genuíno arrependimento e a salvação em Jesus Cristo. E esse avivamento tem que começar em nós, em cada um de nós e nas nossas igrejas. Amém? Deus te abençoe. Shalom. E se gostou, dá um like aí, dá um trabalhão preparar isso e me segue para mais conteúdos. Deus te abençoe. Shalom.